Jovem! Olá, bem-vindo a mais um Fala Jovem, o programa que percorre todo o estado de Santa Catarina, levando arte, informação e cidadania. O objetivo deste programa é aproximar mais os nossos jovens do parlamento catarinense, despertar a sua consciência política e promover o debate sobre os problemas da sua região. Em cada cidade que o Fala Jovem chega, reunimos deputados, professores, estudantes e artistas, sempre em torno de temas importantes. No primeiro tema de hoje, vamos falar sobre o jovem empreendedor. Será que existe uma fórmula para o sucesso dos nossos jovens empreendedores? É o que começamos a conferir agora com o depoimento do empresário Flávio Jardim. Acompanhe. Então, eu sou aqui de Florianópolis, nascido e criado, sempre muito perto do mar. Nunca me enxerguei sendo aquele profissional de segunda a sexta, das 8 às 6 da tarde. E agora estou finalizando o curso de administração. Eu fiz expedições no Brasil e no mundo, né? Em 2004 eu fui do Chuí ao Oiapoque de windsurf, de prancha-vela, sem acompanhamento de carro, de barco, de nada. Eu e mais 2 amigos, e recorde mundial, a gente está no Guinness Book como mais longa travessia já feita de windsurf. Logo em seguida, um ano depois, a gente foi buscar um barco na Grécia, pegou o barco na Grécia, trouxe para o Brasil, reformou o barco e saiu. Durante 2 anos e meio, a gente fez uma volta ao mundo de veleiro. E esse foi meu trabalho. Meu trabalho era sobreviver, captar imagem e surfar, né? Fazendo o link das aventuras com empreendedorismo, com planejamento, com metas, tem tudo a ver. Porque a gente passou 10 anos para fazer todas as expedições. A gente começou a fazer um projeto que tinha que se cercar de tudo que poderia dar errado, visualizar todos os possíveis cenários que poderiam acontecer para ir atrás de patrocínio. Não foi fácil, a gente levou vários não, muitos e muitos. Então chega uma hora que tu tem que puxar para ti a responsabilidade e correr atrás e mudar os planos e contornar as situações para te conseguir chegar naquele objetivo. Tu tem que ter pequenas metas para chegar ao todo. Logo que a gente voltou de viagem, lógico, depois de passar 3 anos fora, a gente voltou perdido. A Mormai tinha um projeto, de licenciar água. Por que água? Porque a água, a Mormai ia aparecer em lugares que hoje ela não estaria. Então é mercado, é supermercado, é um monte de pontos que a marca não atinge. A água não seria somente para gerar lucro, e sim como um incentivo de marketing. E logo depois a gente lançou o energético, e isso foi muito legal, e essa minha empresa de consultoria presta serviço para a Mormai em relação a todos esses novos produtos na linha funcionais. Acho que ser uma pessoa empreendedora é não ter medo de errar e não ter medo de assumir o erro. É bater no peito e eu vou mandar fazer, eu vou fazer, e se der errado eu consigo contornar. E foi isso que a gente tirou das nossas experiências. Sempre tem como contornar. Se uma peça quebra no meio do nada, eu vou correr atrás, eu vou ver o que eu tenho no meio, o que eu tenho no barco para conseguir consertar. E a mesma coisa. Eu lancei produto errado no mercado, eu chamei o erro foi meu, e eu corri atrás, eu melhorei e hoje eu estou com o produto perfeito. Então, ser empreendedor é não ter medo de empreender. Muito interessante essa comparação que o Flávio faz das viagens dele pelo mundo, essa aventura com o empreendedorismo. Eu acredito, deputada, que não dá para ter medo, e não dá para ter medo de receber não. Eu acho que quem quer empreender vai receber muito não, né? Eu acho que quem tem medo de errar está condenado ao imobilismo, né? Que certamente a gente vai errar muitas vezes, tem que tentar manter o coração a salvo, mas certamente vai errar muito na vida, né? E eu tenho a impressão, professor, não vou entrar nessa seara que é técnica, né? Mas ao par de nós, é verdade que a gente precisa desenvolver ferramentas para que as pessoas floresçam nelas o empreendedorismo. Acho que também tem um certo perfil nisso muito forte, né? E aqui no estado de Santa Catarina, vamos fazer, isso é muito forte nos jovens em especial, né?
é a história da cultura empreendedora. A gente não precisa estar pensando na universidade como foco de cultura empreendedora. Isso pode começar nas séries fundamentais, do ensino fundamental, né, se fazendo uma gincana de criação. E a gente não precisa pensar no capital, né? A pessoa tem que empreender para ficar rica. Ela pode ser um empreendedor social, ela pode empreender para fazer o bem coletivo, ela pode ser um médico que vai fazer uma ação numa aldeia que nunca teve uma consulta médica na sua história. Ela pode ser um empreendedor da área verde. Ela pode estar criando ações ambientais que proporcionem o bem coletivo, né? Vou citar o caso de uma estudante hoje aqui, tive uma grata surpresa, de que eles, num grupo de trabalho, identificaram sacolas que eram descartadas na embalagem dos salgados que eram vendidos, e elas verificaram que aquilo ali podia ser reconstruído e transformado numa sacolinha plástica para carregar materiais, enfim. Isso envolveria toda uma cadeia de produção daí, que colocaria pessoas para estar construindo isso, e o melhor para a empresa, agregando valor àquela empresa, né? Uma espécie de um selo verde. Ideias que vão surgindo aqui todo dia. Legal o senhor falar isso, porque a gente acaba percebendo que ser um jovem empreendedor é muito mais do que você esperar um retorno financeiro, propriamente dito, né? Acho que esse retorno humano, às vezes, acaba sendo muito mais valioso, né, professor? Próxima pergunta é sua, né? Seu nome? Luiz. Luiz. Qual que é a sua fase, curso? Sexto termo da administração empresarial. Minha pergunta é para o professor Jara. Fala aí, jovem. Então, professor, se a gente analisar as empresas, no primeiro ano em si, algumas têm algum boom financeiro, que já começa a aparecer no mercado e aparecer bem, mas a grande maioria não aparece e começa tendo prejuízo no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano. Até que ponto a gente consegue analisar que a gente tem que seguir em frente ou tem que parar por aí? Trazendo dados estatísticos do Monitor Global de Empreendedorismo, é a partir do terceiro ano que as empresas começam a buscar os resultados e obter lucro. Então, é muito normal o primeiro ano fechar no vermelho, o segundo ano também, e a ideia é que, na média dos empreendedores de sucesso, o resultado começa a vir após o terceiro ano. E isso é uma dificuldade para os jovens, né, que querem o download ali em meio segundo, né? Então, isso tem que estar previsto no plano de vocês. Até a própria deputada confirmou, né? Não dá para ter medo. Assim, quem tem medo de receber não e tem medo de ir em frente acaba ficando parado, né, deputada? O que eu acho que pode incentivar muito todos nós é que tudo que nós conhecemos do mundo que é construído partiu de uma ideia e partiu da disposição de construir essa ideia, de tornar ela uma realidade. Então, a história da humanidade é uma história de transformação da natureza, e nós poderíamos traduzir isso no outro conceito, que é uma ideia, é uma vitória de empreendedorismo, né? Da capacidade que nós, humanos, temos de pensar abstratamente alguma coisa e desejar e ter condições de construir. Então, absolutamente tudo que nós temos hoje no planeta dependeu de alguém pensar e dependeu de alguém colocar isso em execução, né? Na filosofia, a gente diz que filósofo é quem não perde a capacidade de se espantar. Eu acho que, em certa medida, o empreendedor também é isso, né? Não perde a sensibilidade de ver que o modo como o mundo é hoje nem sempre foi e, portanto, nem sempre ele será assim. Ele foi moldado para ser dessa forma até aqui, e, portanto, nós temos toda a condição de transformar ele no que achamos que deve ser, né? Desde que a gente se disponha, que não tenha medo de errar, que errou, vai de novo e outra vez, né? O Diese fez um levantamento muito interessante, que o Brasil é o terceiro país do mundo que tem maior número de empreendedores. Nós perdemos para a China, até por um tamanho da população que eles têm lá, depois os Estados Unidos e depois o Brasil. Dentro do Brasil, Santa Catarina é o terceiro estado que, pelo menos considerando o primeiro semestre de 2011 e 2012, que mais cresceu o número de empreendedores, né? Nós crescemos bastante significativo em relação ao resto do país, e o mais interessante é que, do nosso crescimento que teve nesse primeiro semestre, que foi de 21% em relação ao semestre de 2011, 61% é do microempreendedor individual.
É o cara que é o pipoqueiro que foi para a formalidade, ele era um gesseiro que agora está na formalidade. Essa legislação que o Brasil tem experimentado nos últimos anos, do microempreendedor individual, tem ajudado a desenvolver. Então, se nós estamos no terceiro país do mundo que tem maior número de empreendedores e no terceiro estado do Brasil, que tem maior número de empreendedores, isso mostra que o perfil da nossa gente é de empreendedor. O que nós precisamos é criar mecanismos, né, para incubadoras, professor, para que nós possamos desenvolver essas genialidades, essas potencialidades. Acho que esse é o caminho. Temos uma pergunta. É você, né? Adivinhei, né? Você pode levantar, por gentileza? O seu nome? Boa noite, meu nome é Fernando, sou estudante da 6ª fase de Administração Empresarial aqui do ESAG. Realmente parabenizar, fico muito feliz de ver uma iniciativa como essa sendo trazida para a universidade. Acho que falta realmente, às vezes, a gente estimular esse espírito empreendedor. Justamente nessa linha, a gente vê que Florianópolis tem, principalmente Florianópolis, Santa Catarina como um todo, tem abraçado muito iniciativas empreendedoras. A gente tem o Sapiens Park sendo aberto, a gente tem Endeavor vindo para cá. Eu gostaria de saber justamente como é que vocês veem que o estudante pode aproveitar essa oportunidade de empreendedorismo, pode se envolver nesse meio e aí realmente conseguir se qualificar para que a gente tenha um empreendedorismo não só de abrir e morrer, mas sim um empreendedorismo qualificado. A gente consiga realmente criar empresas que vão ser referência, empresas que vão desenvolver muito o nosso estado. Eu vou comentar da parte da universidade, que é um parceiro muito importante nessa construção do empreendedor. Eu, recentemente, tive agora num curso na Babson College, que é a universidade número 1 em empreendedorismo há 20 anos nos Estados Unidos, e pude perceber lá a excelência que eles têm nessa cultura empreendedora. E também observei trabalhos de alunos apresentando, e aí, não querendo puxar a brasa para o meu lado, mas falei, meus alunos têm ideias tão boas quanto, ou às vezes até melhores. Por que a gente não está liderando isso? Porque ainda, infelizmente, nos falta essa cultura. Nos falta aqui a nossa incubadora, nos falta a nossa aceleradora, nos falta, talvez, uma disciplina, que eu acho que não é o caminho ideal, mas seria reforçar essa ideia de nós construir essa cultura de empreendedorismo, que não vai ser só o teu projeto, não vai ser só o professor aqui falando, vai ser alguma coisa que vai estar na nossa visão, na nossa missão, nos nossos valores, para captar pessoas de fora que já venham com essa intenção. Eu queria até contribuir, professor, com 2 experiências em pontas diferentes aqui de Florianópolis, que eu considero experiências vitoriosas e que podem ensinar muito para nós. A primeira delas, muito conhecida certamente de todos vocês, que é a nossa incubadora tecnológica, né? Que é uma experiência extraordinária, que vem gente... A gente tem até pouco domínio do quão extraordinário é, né? A gente sai de Santa Catarina, vai vendo que sempre fala em Florianópolis, se fala de tecnologia, se fala dessas incubadoras, e que hoje tem jovens lá vendendo para o mundo inteiro o produto deles, né? Que é produto ligado à área tecnológica, mas que envolve um espírito empreendedor e um espírito de inovação muito forte. Então, estou falando de um patamar econômico bastante significativo e que é uma experiência vitoriosa aqui em Florianópolis. Numa outra ponta, trabalhando com jovens de periferia, eu cito a incubadora de cooperativas que o Instituto Padre Wilson Groh desenvolve, que é extraordinária a potencialidade que se descobre em jovens que até pouco tempo eram vítimas do tráfico, né? Estavam envolvidos com o tráfico, e que todo dia a gente precisa disputar esses jovens, em particular, com o tráfico, né? E através da incubadora de cooperativas se consegue montar um negócio que eu acho, professor, que talvez seja esse também um gargalo que a gente tem. Os espaços institucionais, particularmente as universidades, ainda têm um perfil muito conservador e ainda não entenderam esse momento que a gente vive de explosão. A grande maioria das instituições, eu cito essa da incubadora, porque são jovens que se envolvem com esportes radicais, são jovens que se envolvem, por exemplo, com um concerto de pranchas de surf. Então, tu alia uma melhora de condição de vida econômica com uma disputa que nós precisamos fazer todo dia com o tráfico e, portanto, o próprio combate à violência em Santa Catarina, né? Então, essas incubadoras, reforçando, inclusive, aqui a sua experiência, essas incubadoras me parece um momento muito propício que a gente pode viver agora para auxiliar os jovens, ao par de alguns programas que o Estado já tem, como o programa de Juro Zero, que é focado mais em empresa, a própria Lei Nacional do Microempreendedor Individual, mas focado particularmente nos jovens. Eu considero essas 2 experiências muito inovadoras e muito gratificantes, já frutificando muito bem. Saímos da UDESC em Florianópolis e agora vamos para a Unibave em Cocal do Sul.
Esse debate também foi muito importante para os nossos jovens empreendedores. O tema em pauta foi sobre incentivos fiscais para as empresas catarinenses. Acompanhe. Incentivos fiscais são todos os incentivos, como o próprio nome já diz, no caso de redução de impostos para a instalação de indústrias em determinada região. Às vezes ela pode diminuir uma taxa de impostos ou pode até extinguir, para que uma empresa se instale e favoreça a parte de empregos, o progresso daquele lugar, daquela cidade. Daí, com isso, incentiva empregos na região, mão de obra qualificada. E investir mais em novos equipamentos, em novas tecnologias, consequentemente aumentando o número de colaboradores da empresa, né? E a região, com certeza, vai ganhar para o desenvolvimento da região num todo, né? Hoje o assunto, então, incentivos fiscais às empresas de Santa Catarina. Professor Luiz Denoni, o que o senhor acha que falta ainda para melhorar mais a questão da divulgação desse tipo de incentivo, né? Até do PRODEC e o ProEmprego, que são programas que o governo do Estado está implantando aqui em Santa Catarina? Bom, esses programas, eles normalmente são procurados quando alguém está necessitando. Então, é por isso que existe pouca divulgação e talvez não exista interesse que isso também seja amplamente divulgado, exatamente porque esses programas também são limitados, né? Todo o recurso para esses programas não estão aí sobrando. Então, talvez esse seja uma questão que esteja um pouco impedindo que mais pessoas tenham esse conhecimento. Agora, eu acredito que a mídia, né, que ela tem uma grande capacidade para mobilizar, ela também deveria ser usada para divulgar todos esses trabalhos, esses programas de governo que vêm para contribuir para a sociedade, para os empresários, inclusive para os prefeitos. Então, eu acredito que a mídia tem que divulgar mais esses programas de governo e de incentivos que são postos. Já tem pergunta aqui dos estudantes para os nossos convidados. Pode levantar, por favor, o seu nome e o curso. Boa noite, meu nome é Aline, sou acadêmica da segunda fase de Contábeis. De Contábeis, a pergunta para quem é dos convidados? Para o deputado. Para o deputado? Fala, jovem. Eu gostaria de saber se você tem algum comentário referente ao PRODEC em Santa Catarina. Essa questão do PRODEC é um mecanismo que eu acredito ser satisfatório e que nós precisamos aprimorar cada vez mais, disponibilizando recursos, inclusive, orçamentários, para que possamos ajudar a cada vez mais dar muscularidade às empresas, ajudando elas na sua potencialidade, porque isso certamente vai reverter em benefício, em novos tributos e, consequentemente, aumentando a condição de musculatura do Estado para poder incentivar outras empresas. Já tem pergunta aqui de estudantes? Pode levantar ali, por favor. Seu nome e o curso. Oi, boa noite. Meu nome é Érica. Eu sou acadêmica da 4ª fase de Ciências Contábeis. Certo. Tá? A pergunta que eu queria fazer para os dois é: quais suas expectativas para as empresas sul-catarinenses no cenário nacional? Fala, jovem. Professor, pode começar? Bom, nós estamos nesse momento aqui em Cocal do Sul e a gente sabe, né, a potência que é as empresas Eliane. Então, eu acredito que nós temos um exemplo bem próximo, né? Que ela é uma empresa que, além de gerar renda para a região toda, ela também gera renda em outros estados e no Brasil, porque também tem unidades em outros estados. E, além disso, também ela tem um grande potencial de exportação. Então, nós temos exemplo em casa, né, de que a região é capaz e contribui com o desenvolvimento não só da região, mas sim do Brasil. O Estado hoje tem um passivo de aproximadamente 6 bilhões de reais de impostos atrasados, referente à questão do ICMS. De se buscar um programa que já existe, inclusive hoje, no Estado de São Paulo, existe no Paraná e no Rio Grande do Sul, de oportunizarmos a condição de flexibilizar o pagamento dessas dívidas, dessas empresas, porque hoje, na condição como está, ele já tem dificuldade para tocar o seu dia a dia, de oportunizar uma condição de reduzir em 75% a multa e os juros
do passivo, do atrasado, e dá uma condição de 150 meses para que ele possa manter o dia a dia em dia. Você sabia que o Fala Jovem pode ir até a sua cidade e debater sobre temas importantes da sua região? É só você mandar a sua sugestão através do nosso e-mail embaixo aqui, ó. A produção do nosso programa irá analisar o seu pedido. Fique por aí, hein? Porque depois do intervalo, o Fala Jovem irá abordar um outro tema importante: meio ambiente e desenvolvimento sustentável. A gente volta em instantes. Bring out the words they have to walk and winding. Bring out the light they lead us there and blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. O Fala Jovem está de volta, percorrendo Santa Catarina, levando arte, informação, unindo os nossos jovens e o poder legislativo catarinense. Você sabe que o Fala Jovem é feito com a sua participação, hein? Mande sua sugestão por e-mail que aparece aqui embaixo, ó. Solicite um debate em seu município, participe. Neste bloco, o Fala Jovem irá abordar um outro tema muito importante para as futuras gerações: meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Acompanhe agora este encontro na Sociesc em Balneário Camboriú. Quando a última árvore cair, derrubada, quando o último rio for envenenado, quando o último peixe for pescado, só então nos daremos conta de que o dinheiro é coisa que não se come. Eu converso com o professor a respeito. É por aí, professor, que a gente começa o nosso assunto? Pode ser. É uma sabedoria, eu diria, que merece muito respeito, porém ela precisa ser adaptada aos nossos tempos. Essa é uma fala que se pode dizer, ela nunca fica velha, mas ela precisa de uma atualização constante para que ninguém pregue a volta ao tempo das cavernas. Isso é uma conversa que já passou. A sustentabilidade hoje faz parte do dia a dia de todo mundo, dos profissionais, dos cidadãos, enfim, dos próprios consumidores. E cabe a cada um ver como quer e como pode contribuir para tornar, enfim, o nosso planeta um pouco mais habitável. Eu acho que tem muito a ver essa interpretação, essa abordagem com o significado atual de sustentabilidade. Vamos ouvir também o nosso deputado estadual, Dado Xerém, que é convidado. Obrigado mais uma vez pela presença. Dino, eu quero só voltar um pouquinho ao passado. Eu quando eu entrei na faculdade, quando eu estava, que nem vocês estão hoje, eu entrei no período de exceção, no período que nós vivíamos, no período da ditadura militar. Isso foi lá no ano de 78, 79, e tinha um decreto, professor, o decreto 477, na universidade, que simplesmente tirava o direito do aluno de se fosse contra o período, aquele regime então instalado, você era punido com esse decreto, era expulso da faculdade, enfim, você sofria. E eu fui criado nesse regime de querer o direito à liberdade, de poder me manifestar, de poder me expressar, de poder estar aqui com vocês hoje, como estamos aqui, de uma maneira muito voluntária, muito aberta, e falar as coisas que qualquer jovem de 17, 18 anos, sonhador, como todos nós somos nessa idade, de poder falar. E nós não tínhamos esse direito. E eu, então, comecei a lutar pelo aquele direito à liberdade. O que era isso? Comecei a participar do movimento das diretas, depois da eleição para prefeito de capital, eleição de governador, eleição de presidente da República, até chegar na nossa democracia. Bem ou mal, nós vivemos num momento de democracia onde as pessoas têm o direito de decidir. E hoje, Dino, e hoje, professor Alexandre, né, tem pessoas já dizendo, e acredito que a evolução do mundo está ocorrendo isso, que o direito à sustentabilidade está se tornando mais importante que o direito à liberdade. Porque você tem que perguntar, eu tenho direito a morar numa cidade que me dá condições de viver dignamente? Eu tenho direito
de ter uma praia que não é poluída, como nós aqui em Balneário Camboriú, ou um rio onde eu possa pescar, eu possa ter um rio que me sirva uma água para a agricultura ou para a pesca, né, professor? Então, esse é o questionamento que nós temos que começar a fazer. É o direito realmente à sustentabilidade. Então, para mim, ela é de extrema importância, hoje em dia, você viver harmonicamente com o próximo, com a natureza e de uma maneira social com todos nós. Nós estamos aqui em Balneário Camboriú, na Sociesc, com Fala Jovem. Hoje o tema é desenvolvimento sustentável. E uma questão também que a gente havia abordado aqui no início do programa, até havia perguntado para o professor, o tratamento do lixo é uma questão primordial e importante, professor? É fundamental no momento em que os resíduos eles são parte de um ciclo. Cedo ou tarde, o lixo que a gente gerar vai voltar para nós, na forma de problema, principalmente se não for bem tratado. Ele pode ser mal destinado no rio, e aí vai poluir o rio e vai contaminar o peixe, enfim, é uma série de consequências que começam, na verdade, na má gestão dos resíduos. Eu entendo que um dia a sociedade pode chegar num ponto de evolução onde nós, quando pensemos em desenhar os novos produtos, nós já pensemos do que vai ser esse produto depois de ele deixar de ser útil como produto. Ele, então, passa a ter uma vida como resíduo. E se nós, um dia, conseguirmos integrar, e aqui tem pessoal de design, que eu acho que sabe muito bem do que eu estou falando, assim como também tem o pessoal de logística, que também sabe o caminho de volta. Esses são cursos, não que os demais não se preocupem, mas são cursos cuja preocupação é inerente à sua própria competência. Então, a gestão de resíduos é, sobretudo, uma forma de melhorar a eficiência das cadeias produtivas, né? Então, tem que pensar como lixo, como ineficiência. Se poluiu, contaminou, se gerou prejuízo para alguém, é porque alguém não soube gerir esse recurso como deveria. Nós vamos chegar num ponto em que o produtor que vende os seus produtos vai ser obrigado a ter responsabilidade, vai ter a responsabilidade de descartar aqueles produtos futuros, porque ele incentiva o consumo, as pessoas compram e depois não sabem o que fazer. E nós vamos chegar num ponto que o lixo é uma coisa tão preocupante para o nosso planeta, que a responsabilidade do descarte vai ser do próprio produtor. E tomara a Deus que chegue a esse ponto. Temos pergunta também aqui no Fala Jovem. Fala Jovem hoje está na Sociesc, aqui em Balneário Camboriú, ouvindo os acadêmicos do curso de Segurança do Trabalho, Design Interiores, Ciências Contábeis e Administração. Tem pergunta? Fala Jovem. Boa noite. Boa noite. Obrigado pelo jovem, viu? Que bom. Eu realmente sou mais um jovem aqui dentro, né? Todos. Então, eu queria perguntar para o deputado Dário Schirem, que eu tenho uma preocupação muito grande, eu moro aqui no bairro Tabuleiro, em Camboriú, nós somos em torno, acho que, de 65 mil pessoas ali. E o que me preocupa muito é o problema do esgoto, porque é como estamos falando aqui, foi falado sobre a poluição dos rios, vai acabar o peixe. Então, eu queria saber se o senhor, como sendo representante nosso aqui, poderia fazer alguma coisa por nós no futuro disso aí, porque eu quero um saneamento para nós aqui, que é muito importante. Como é teu nome? É Paulo Roberto. Paulo, obrigado pela pergunta. Eu posso assim falar assim, porque eu acompanhei muito de perto a municipalização do sistema de água e esgoto de Balneário Camboriú. Naquele período, eu ainda estava ocupando a Secretaria de Estado da Saúde, e eu tive assim, posso falar abertamente, porque isso foi uma coisa aberta, eu tive assim uma discussão muito grande com o presidente da Casan na época, que era o então ex-presidente Valmor de Luca, porque eu não aceitava mais, e o próprio Pavan era vice-governador, na época o Rubens era prefeito, e nós não aceitávamos mais a Casan arrecadar o que arrecadava em Balneário Camboriú, levava tudo para Florianópolis e nada era investido aqui. O que nós fizemos? Fizemos um movimento grande na cidade, todo mundo colaborou, rompemos com a Casan, e hoje a Casan de Balneário Camboriú, na época, tinha a maior liquidez em arrecadação. E hoje, vocês podem ver, o atual prefeito está fazendo um grande número de volume de obras em Balneário Camboriú, em função da municipalização, porque os recursos estão ficando aqui em Balneário Camboriú. E é possível, sim, fazer essa... Como também lá em Camboriú. Camboriú tem um problema muito maior que Balneário. Camboriú, a extensão de terra, acho que são 5 ou 6 vezes maior que Balneário Camboriú, e uma arrecadação muito inferior. Mas eu acredito, Paulo, que somente com a municipalização ou com a terceirização dos serviços, nós vamos conseguir cumprir todo aquele ciclo de fazer a rede de esgoto,
e a rede de água. Mas acredito, sim, pelas informações que eu tenho conversado com a prefeita Luzia, pelas conversas que eu tenho tido com ela está partindo para esse caminho. Ela não pode mais esperar e ela sabe disso. E não adianta a Balneário também fazer o tratamento dele aqui, porque o Rio Camboriú nasce lá em Camboriú e acaba também trazendo os dejetos para cá. Mas, pelas informações que eu tenho, a prefeita está nesse caminho. Professor Alexandre? Só parabenizar o Paulo pela pergunta, que é assim que se faz sustentabilidade, na minha concepção, é nós tentar resolvermos aquele problema que nos afeta mais, né? E eu acho que você foi autêntico ao divulgar isso. E, se me permite, Paulo, uma pequena dica, procure integrar, articular esses 65 mil potenciais parceiros nessa causa, porque certamente 65 mil vozes solicitando a mesma coisa é muito mais do que uma voz isolada. Obrigado, Paulo. Professor Alexandre Erípio, que está aqui como convidado hoje, deputado estadual Dado Xerém. Tem pergunta aqui de acadêmicos? Tem pergunta? Tem pergunta? Tem pergunta? Tem sim. Fala, jovem, teu nome e o curso. Boa noite, meu nome é Jéssica, eu sou do curso de administração. Pergunta para quem? Para os dois, se possível. Para os dois. Nós estamos num contexto aqui, inseridos numa região onde o cenário imobiliário cresce bastante, né? E nós temos em alguns locais, por exemplo, a Praia Brava, Estaleiro, o caso que aconteceu no Morro da Rainha, que são aspectos bastante preocupantes aqui para nós. Eu queria saber como é que a parte política, o setor político, faz para conseguir equilibrar e conciliar a questão econômica, social e ambiental. Porque, em muitos casos, a parte social é contra, a parte ambiental também, mas o econômico sobressai. Pode ser o deputado primeiro aqui? Deputado Dado Xerém. Jéssica? Isso. Parabéns pela pergunta, Jéssica. É muito oportuna e muito atual. Você tem que ter determinação. Primeiro, o homem público ele tem determinação, né? Eu sou um instrumento da transformação social. A população me outorga um mandato ou não. Ela tem o direito de me dizer, ela quer ou não quer, eu como deputado, como prefeito, como vereador, enfim. E hoje em dia, graças a Deus, com o avanço da tecnologia, com o avanço da internet, com as redes sociais, as pessoas estão conectadas praticamente 24 horas por dia e por segundo. Eu sempre brinco, o Dino é da imprensa, eu sempre brinco que quando eu me elegi vereador aqui em 88, eu quando dava uma entrevista na Rádio Camboriú, aquilo assim era uma vez a cada 3 meses, eu ficava extremamente feliz, porque eu podia me comunicar com a população e dizer o que eu estava fazendo. Hoje, eu sou cobrado por minuto nas redes sociais. Ou é pelo Twitter, ou é pela internet, ou pelo Facebook, enfim, as pessoas me cobram. O que você está fazendo? A Estrada da Rainha começou um movimento em Balneário, que foi um movimento voluntário da população via redes sociais. E deu no que deu. A população exigiu os seus direitos. Eu quero deixar bem claro para vocês, eu não quero partidarizar, eu não estou aqui para falar de A, B ou C, mas é uma questão que depende de postura pública do município. O município tem que dizer o que quer. Eu não posso intervir como deputado, enfim. Se eu fosse prefeito, com certeza, muitas coisas aqui estariam mudando aqui em Balneário Camboriú. A especulação imobiliária não pode mais continuar do jeito que está. O céu não pode ser o limite em Balneário Camboriú. A construção civil não pode fazer o que está fazendo com Balneário Camboriú, jogando a cada terreno que tinha uma casa, um carro e 4 pessoas, nós temos hoje 200 pessoas, 50 carros, porque tem um prédio. É isso que está acontecendo em Balneário Camboriú. Então, o cidadão de Balneário Camboriú, vocês que fazem parte, como eu moro aqui, nós temos que dizer o que nós queremos para a nossa cidade. Essa que é a verdade. Nós queremos uma cidade de espigão, queremos parar por aí. O que nós queremos? Porque, do jeito que está, vamos fazer rodovias novas, vamos fazer estradas novas e vamos continuar patinando. Ninguém mais continua andando aqui. Vamos ter dificuldade de acesso à água, à rede de esgoto. Graças a Deus, Balneário Camboriú é uma cidade diferenciada, uma cidade pequena, onde podemos fazer várias coisas. Mas você tem toda a razão. O poder econômico jamais pode sobrepor a vontade da população, as necessidades e a garantia que a população vai ter qualidade de vida. Nesse ponto, concordo 100% com você. A Jéssica fez a pergunta aqui para o deputado estadual Dado Xerém e também para o professor Alexandre. Fique à vontade. Olha, Jéssica, primeiro também parabenizar pela pergunta, é uma pergunta capciosa, como se diz, né? Mas eu entendo que existe um caminho. E esse caminho, eu até mencionei anteriormente, o capitalista, ele entende indicadores financeiros.
Por outro lado, o argumento ambientalista ou o argumento socioambientalista, vamos dizer assim, né, só para colocar a oposição, né, que você trouxe do econômico contra o social e ambiental, eles podem converter em indicadores econômico-financeiros essas questões sociais e ambientais, na forma de, eu vou falar uma linguagem agora muito objetiva, muito direta. O empreendedor que ultrapassa o sinal, digamos assim, né, de digamos, acolhimento, né, de aprovação popular do seu empreendimento, ele vai passar o resto da sua vida provavelmente sendo vítima de ações civis públicas. Porque a sociedade inconformada, ela não vai deixar o cara em paz. Então, ele cada vez mais começa a contabilizar esse tipo de custo do mau relacionamento com a sociedade. Um custo de imagem junto ao mercado também. E daqui a pouco a gente também tem que pensar o seguinte, falou Praia Brava, né? Enfim, Estrada da Rainha. O que nós queremos para Balneário Camboriú? Hoje, segundo um dado, a minha empresa desenvolve pesquisas em parceria com instituições, enfim, e nós desenvolvemos uma pesquisa sobre Balneário Camboriú que chegamos a um número de 2.853 pessoas por quilômetro quadrado em Balneário Camboriú. Então, é um dos maiores índices demográficos que existe no Brasil, maior concentração populacional. Provavelmente vertical, né? Provavelmente, sem dúvida, porque a cidade é pequena, como disse o deputado, e nós temos hoje já um pouco mais de 100 mil habitantes. Então, a densidade demográfica de Balneário é muito grande. Esses grandes arranha-céus que estão sendo construídos, enfim, eles levam a uma situação prática de que, quando é que nós vamos conseguir andar na Avenida Brasil? Eu vou dizer para vocês, às 6 da manhã de um domingo, provavelmente, né? Porque o resto vai estar engarrafado. Então, quer dizer, será que essas pessoas que têm alto poder aquisitivo, que se propõem a pagar por esses apartamentos que custam milhões, eles vão se propor a ficar engarrafados em Balneário Camboriú? Então, parece um contraponto. E isso também haverá de ser contabilizado pelos empreendedores no sentido de ou se busca uma saída, porque a concentração já chegou num limite, que ultrapassado, nós vamos depois, hoje nós temos, o município de Balneário, um dos mais bem servidos de esgoto de Santa Catarina, se não o mais bem servido em Santa Catarina. O que acontece? Fora da realidade catarinense é o tratamento de esgoto de Balneário. Mas enquanto nós tivermos aumento populacional e não segue a mesma velocidade o aumento da condição de tratamento de esgoto, daqui a pouquinho, de novo, nós vamos estar passando de novo por praias impróprias ao banho, e aí isso também afasta turista, isso também afasta futuro morador. Enfim, quem vai querer morar numa cidade onde as ruas estão engarrafadas, as praias estão poluídas, enfim, só porque tem uma vista bonita? Então, isso também haverá de ser contabilizado e se determina um limite. Praia Brava, eu acho que é o grande novo Eldorado, porque Balneário Camboriú me parece muito próximo desse limite. Outra forma de preservar o meio ambiente para as futuras gerações é através do Código Estadual Florestal. É com ele que a sociedade pode fiscalizar as empresas e as instituições. O tema Código Florestal também esteve presente em nosso outro encontro, foi em Balneário Camboriú, e que contou com a presença do deputado estadual Ismael dos Santos. Acompanhe. O Código Brasileiro nasceu em 65, portanto, lá se vão 48 anos. No ano de 2012, a legislação brasileira fez uma reformulação, uma adequação do Código Brasileiro, e, por isso, a Assembleia Legislativa, que tinha aprovado um código em 2012, está agora, no ano de 2013, fazendo essa nova adaptação, essa nova formatação, adequando com as propostas deste marco legislativo nacional, tentando adequar com a realidade local. Nós temos um país continental, não é? Com diferenças, com topografias extremamente difusas, e daí a necessidade de você poder trilhar e alinhar o Código Catarinense com o Código Nacional Brasileiro de Meio Ambiente. As empresas, ou elas se conscientizam, né, as organizações, ou se conscientizam da necessidade de reduzir a sua pegada ambiental, né, ou elas são impelidas em função de restrições, né, como o Código Ambiental, por exemplo, né.
Na instituição, a gente conversa muito com nossos alunos, a gente trabalha muito essa questão do meio ambiente com nossos alunos, porque a gente entende que eles vão fazer parte vão assumir postos de gestão num período muito pequeno de tempo, né? 4, 5, 6 anos, nossos alunos devem estar assumindo postos de gestão e vão poder coordenar isso dentro das instituições, né? Então, o trabalho de conscientização do meio ambiente em relação aos impactos que a organização faz e tem junto ao mercado, junto ao próprio ambiente, né? Isso é trabalhado dentro das salas de aulas e em termos de conscientização, aliado ao poder público, né? Que vai traçar as restrições, as barreiras que as empresas vão ter em função o tipo de produto e o tipo de impacto ambiental que ela está gerando no meio ambiente. Exerça a sua cidadania também. Promova um Fala Jovem em seu município. É só você mandar a sua sugestão através do e-mail abaixo. E a nossa produção irá analisar o seu pedido. Não saia daí. No próximo bloco, o Fala Jovem irá abordar um outro tema super importante: reforma política. A gente volta em instantes. Quanto tempo mais vou sentir saudade? Quanto tempo mais eu vou enlouquecer? Toda essa espera atrás a minha intranquilidade. Estou vendo. O Fala Jovem está de volta. O programa que percorre Santa Catarina, levando arte, informação, a integração entre os nossos jovens e o poder legislativo catarinense. Lembrando você que o Fala Jovem é feito com a sua participação. Por isso, mande a sua sugestão pelo nosso e-mail aqui abaixo, ou solicite um debate em seu município. Exerça a sua cidadania e participe. Neste bloco, o Fala Jovem irá abordar um outro tema muito importante: reforma política. Acompanhe agora este encontro na Faculdade Decisão em Florianópolis. Bom, a reforma política, ao meu ver, são mudanças pontuais no modo como é feito, como se dá a política hoje no Brasil. Acabar com a reeleição, acabar com o voto a cada 4 anos. Muitas leis já estão totalmente desatualizadas. Pode falar sobre reforma política ser reforma do sistema eleitoral, do sistema dos 3 poderes, como eles se relacionam. A melhor forma da população participar do processo político é conhecer bem o seu candidato. Acho que a população está muito carente de manifestar as suas indignações, né? E eu penso que é isso, né? As pessoas têm que procurar formas de se engajar politicamente para que ela possa mostrar de fato a sua cara, né? E inclusive propor formas de mudança. Acho que a internet ela é um mecanismo bastante proveitoso para poder cobrar e para poder estudar mais sobre o assunto da política. É um lugar de acesso universal, então eu ganho uma abrangência bem maior, eu acho que é bem importante. E eu vejo muito mais as pessoas tendo voz ativa lá do que falando sobre essas coisas, sobre mudança ou alguma coisa assim, efetivamente junto. A participação do jovem na política ela vem crescendo, apesar da dificuldade que o Brasil tem em questões de educação. Mas eu vejo um ponto positivo aí que a gente está começando a ter uma noção de o quanto é importante a política para a nossa sociedade. A gente está num sistema em que é obrigatório o voto, então isso desestimula a participação do jovem que se acomoda em estar votando e deixa de ter uma participação além do voto. Tem que quebrar aquele gelo que a política é ruim. A gente tem que ficar cada vez mais junto com eles para dizer o que a gente gosta, porque a gente é o futuro. A gente fala tanto em política e às vezes não entende nada. Fala, ouve falar, mas não sabe o que quer dizer, né? Se a gente pudesse definir o que é essa reforma política, deputado, como é que a gente pode começar esse assunto? Olha,
está falando aí do conjunto de legislações que regulam a chamada democracia, né? Então, nós temos um conjunto hoje que vem do momento posterior à Constituição de 88. É claro que antes da Constituição, ainda já no processo de abertura democrática, já tinha uma legislação, né, que inclusive estava abrindo, né, saindo da Lei Falcão, da censura, da impossibilidade de ter partido de esquerda, inclusive, né, da impossibilidade de registro de diversas agremiações partidárias, e aí, a partir de 1988, da Constituição, uma abertura maior, né, uma abertura que talvez tenha criado também distorções, né, não pelo exagero da abertura, né, mas pela possibilidade que se encontrou, talvez até de bagunçar a política, né, a partir daquela legislação existente. Então, se avalia hoje, por um conjunto cada vez maior da sociedade, que a legislação político-partidária eleitoral brasileira, que é o que regula a forma de democracia chamada de representativa existente no Brasil, esteja com falhas e que precisa ser reformada. Então, por isso o termo reforma política, né? Aí, para resumir, o que eu avalio disso tudo? São necessárias mudanças. Agora, na minha avaliação, nenhuma reforma política vai conseguir resolver o problema ou os problemas principais da sociedade brasileira, né? Tem coisas importantes que é necessário mudar, mas eu creio que não é isso também que fará as grandes mudanças que a sociedade brasileira precisa. Até porque as mudanças são de ordem econômica, né, e de ordem muito mais geral do que as questões políticas. Um pacote de mudanças, um pacote de reformas, né, deputado? Eu diria que uma revolução, ao invés de um pacote de reformas, e desculpa a forma atravessada já de me apresentar, né, mudanças mais estruturais e mais profundas. Evidentemente que isso teria no seu bojo uma outra formatação das relações políticas, né? Então, são mudanças mais profundas que precisam ser feitas. Vamos para a próxima pergunta. Eu sei que tem uma pergunta ali. Eu. Você. Seu nome? Michele. Qual o seu curso? Contábeis. Fala, Michele. Boa noite, deputado. Eu queria saber, o senhor acha que falta um estímulo ao jovem para participar da política? Falta estímulo, Michele, falta cutucar os jovens, desculpa, né? Eu acho que tem questões da nossa sociedade que são bastante graves e que é preciso que as pessoas, em geral, de todas as idades, tomem posição, né? Então, a gente tem um período de bastante anestesia, assim, né? Eu diria que assim, não é culpa de ninguém especificamente, né? Talvez de um modelo de sociedade globalmente constituído, que as pessoas cada vez mais se retiram a sua individualidade. As pessoas em geral, evidentemente que tem exceção. Então, todo mundo constrói a sua perspectiva pessoal, familiar, né? E as questões de interesse coletivo ficam sempre, talvez, para o dia que dê tempo, né? Então, esse é o elemento essencial da falta de participação, não do jovem, de todos, né? De toda a sociedade. Se a gente acha que falta estímulo para o jovem ou não, eu queria saber muito a opinião do professor Renato, porque você convive diariamente com seus alunos, com a juventude. O senhor acha que falta estímulo para eles? Como que é o retorno? Como que é o tema política no meio dessa galera toda? O que eu vejo, assim, principalmente, me fizeram uma pergunta outro dia se eu acho que é pouca a participação do jovem na política. Eu falei, eu não acho pouca, porque o jovem hoje no Brasil ele pode votar desde os 16 anos e é obrigatório com 18 anos. Então, acho que falta mais uma qualidade dessa participação, né, do jovem não só ir lá votar e esquecer em quem vota. Então, falta ele se engajar um pouco mais, de repente começar a participar da política um pouco mais cedo. Eu sei que dentro de cursos de faculdade não se abordam tanto a política. Eu acho que isso também é uma falha que pode vir sendo melhorada nessa questão. Mas eu acho que eventos como esse hoje, a participação deles aqui, isso ajuda a mudar, a elevar essa situação da política entre os jovens. Mas eu vejo que tem esse incentivo, né? Eles podem votar, podem ter votar nos seus representantes desde cedo, mas acho que falta conhecer um pouco mais, estudar um pouco mais essas questões e melhorar essa qualidade da participação, né? Que vai melhorar essa cobrança e fazer com que eles elejam representantes melhores. Acho que não adianta só votar, né? Exatamente. Vai muito mais, vai além disso. Exatamente. A qualidade no voto e depois na cobrança e participar do processo como um todo. Beleza, obrigado, professor. Mais uma pergunta. Deixa eu só lembrar quem que é você. Ali. Vamos lá. Seu nome?
Boa noite, meu nome é Carlos. Carlos, você estuda no Decisão? ADM. Queria saber a opinião do deputado e também do professor Renato, se ele acha justo o salário que é pago para os nossos políticos no Brasil, além do salário, tem uma ajuda de custo de vários tipos. Isso seria um jeito de o deputado se melhorar de vida ou ele ser representante do povo? A questão salarial acho que é uma questão tanto quanto delicada para ser debatida. Eu acho que o valor do salário dos deputados, poder legislativo e tudo mais, ele é balizado, né, por vários fatores, pelas questões. O que eu acho um tanto quanto incoerente é o fato deles poderem votar aumento dos seus salários. Eu acho que isso é uma situação que não tão coerente quanto o que deveria ser, né? Mas como vereadores também fazem e tudo mais. Então, acho que o poder que eles têm sobre a sua própria renda, eu acho que é uma coisa que, de repente, poderia ser abordado na questão da reforma política, né? Agora, questão de valores de salários, eu não sei exatamente toda a dinâmica de uma vida de um deputado, se ele se desloca de cidade, como que ele trabalha durante toda a sua atividade, porque eles não ficam só no gabinete, com certeza. Então, dizer se é justo, se não é justo, acho que eu estaria sendo precipitado e estaria falando algo sem minha competência. Mas eu acho que a questão de o que eu vejo que me incomoda às vezes é o poder que eles têm sobre a sua própria renda. Eu acho que deveria ser votado por uma outra casa ou por um poder, alguma coisa que seja diferente, que não dê eles tanta essa autonomia total. Mas então, de repente, se o deputado puder me ajudar nessa questão. Acha disso? Eu tenho votado contra todo aumento de salário, benefício pecuniário ou de etc., para os deputados, para os desembargadores e para os promotores. Eu acho que é demais, defendo outra forma de sociedade e outra forma de regulação disso. O cara está lá atrás. Você pode levantar, por favor? Seu nome? Estela. Estela. Qual que é o seu curso, Estela? ADM na Borges também. ADM na Borges. Fala, jovem. Boa noite, deputado. Boa noite, professor. Deputado, eu estou vendo que durante todo o seu discurso você tem falado muito da participação da população. E aí muitas vezes você repete a frase de que quem está lá não quer sair. Logicamente que a gente sabe que as pessoas que estão lá não querem sair hoje, claro que não vamos generalizar, mas a maioria delas pelas quantidades de benefícios que as pessoas que lá estão possuem. E aí eu questiono, até que ponto todos vocês que estão na política ativamente, que foram eleitos por nós, participam da nossa vida? E defendemos a tese de que vocês utilizam o SUS, seus filhos estudam em escolas públicas. Eu gostaria de saber do deputado se hoje o deputado possui plano de saúde, se tem filhos e eles estão em escolas públicas, e o que o deputado pensa a respeito disso. Deputado, por favor. Estela, é o seguinte, eu, como já tinha, continuo tendo plano de saúde, né? Sou servidor público, estadual, policial militar, tem plano de saúde, que é o SC Saúde, né? Quem aqui é servidor público estadual sabe que pode ter esse plano de saúde. A minha filha, que terminou o 2º grau há uns 4 anos atrás, 5, terminou aqui no Instituto Estadual de Educação. Aliás, sempre estudou em escola pública, né? E, claro, a Majante não era deputado, né? Mas, inclusive, os 2 últimos anos, 2º e 3º anos no 2º grau, no chamado 2º grau, ela fez no Instituto também e eu já era deputado. Mas eu concordo contigo. Se tivesse uma lei, se eu tivesse no Congresso Nacional e alguém dissesse assim, representante da sociedade, né? Ou eleito ou em cargo em comissão, tem que usar o Sistema Único de Saúde e ele ou o seu familiar tem que estudar em escola pública, eu votaria com certeza. Não é para fazer demagogia que eu estou falando isso, né? Posso até fazer o projeto na Assembleia Legislativa, mas quem está aqui da Assembleia e vive por lá sabe que é inconstitucional, né? Não passa. Mas o Congresso poderia fazer, né, passar isso. Teria o debate também da constitucionalidade ou não, do direito do indivíduo, teria tudo isso aí que entraria na conversa, né? Mas eu estaria favorável, inclusive porque sei que é a partir dessa forma que os gestores, que os representantes públicos teriam mais compromisso com a saúde pública e com a educação pública. Encerrando o último assunto do programa de hoje, vamos acompanhar mais um debate sobre um tema importante para os nossos jovens, os investimentos na educação em Santa Catarina. Então vamos até Videira, no Meio-Oeste, para conferir. Veja. A educação é um direito de todos, dever do Estado. Agora, como fazer com que isto, efetivamente, esse direito seja exercido, esse direito esteja à disposição de todos?
Eu acho que nós temos muita coisa a avançar no Brasil ainda. Agora, é verdade que nós também avançamos bastante, especialmente nos últimos anos. Se nós pegarmos a quantia de escolas técnicas que foram criadas nos últimos 10 anos, esses institutos federais, aqui nós estamos num que foram criados, fortalecidos, as novas universidades. Aqui mesmo em Santa Catarina, nós tínhamos a Universidade Federal de Santa Catarina. Demorou 50 anos para ter uma nova universidade, fruto de um movimento social, inclusive, que foi a Universidade Federal da Fronteira Sul, que tem reitoria em Chapecó. Estamos lutando agora pela sua expansão. Então, demorou para avançar algumas coisas, mas nós tivemos nos últimos anos avanços importantes. Vamos ter mais ainda, eu acredito, agora, com esta vitória extraordinária conseguido no Congresso Nacional, que é a aprovação dos royalties do petróleo, 75% deles destinados à educação. Acho que ao longo desse programa a gente pode tocar um pouquinho mais nisso. Então, tornar a educação direito de todos é importante, porque é a partir dela que a gente consegue as grandes transformações, que a gente consegue ser realmente um país de primeiro mundo, como nós queremos. Só seremos quando, de fato, a educação for a grandíssima prioridade de Santa Catarina e do Brasil. É uma grande preocupação essa exclusão social no sistema educacional do Estado, não é isso, professora? De fato, né? E, como diz o deputado, é uma questão nacional, né, que a gente precisa pensar, e há avanços, sem dúvida, né, especialmente quando se pensa em políticas de ampliação dos investimentos na educação, porque, mesmo que a gente tenha tido dados positivos, especialmente ao longo do século passado, reduzindo significativamente analfabetismo, taxas como analfabetismo, ampliando o acesso à escola, nós ainda temos, em média, 3.700.000 crianças e adolescentes de 4 a 17 anos fora da escola, né? Temos uma média de analfabetismo que veio em nível decrescente, mas que voltou a crescer, embora, né, não de uma forma significativa, mas nós ainda temos cerca de 8,5% dos brasileiros acima de 15 anos que são analfabetos, né? Então, nós temos muito a que pensar quando pensamos em investimentos públicos em educação. Tem gente fazendo pergunta aqui? Tem estudante? Fala, jovem, teu nome e o curso? Meu nome é Catiane, eu faço curso de pedagogia aqui no Instituto Federal. Eu gostaria de saber do deputado, como nós sabemos, e já foi falado, que a formação continuada é de extrema importância para o professor, né, para se manter, enfim, manter a formação. Nós temos investimento nesses planos de formação continuada? Bom, eu queria primeiro dizer uma coisa seguinte. A gente tem que pensar a educação como um todo em todas as esferas. Então, nós temos a parte que é das prefeituras, dos municípios. Não podemos esquecer isso, porque às vezes a gente fica falando lá do Estado ou lá da União, mas começa nos municípios. Então, os municípios também têm os seus recursos que devem aplicar em educação, em formação continuada e tal. É fundamental o município, assim como é fundamental a parte do Estado e também no que diz respeito ao governo federal. Por exemplo, aqui nós estamos numa instituição federal, que também é importante. Então, algum recurso tem, e tem acontecido formação continuada, em maior ou menor escala, em alguns municípios mais, em alguns municípios menos, talvez quase nenhuma. No Estado também tem, não vamos negar que tenha. Eu acho que tem que ter mais, intensificar, ter mais recursos para isso, e nós precisamos cobrar. Por exemplo, vocês, os estudantes da pedagogia, e principalmente com professores do porte da Marisete, né, tem um papel fundamental, porque a gente tem que tensionar, a gente tem que gestionar. Tem coisas que estão em disputa na sociedade. Por exemplo, essa disputa de prioridades, a disputa de quantos recursos, de percentual de recursos, as transformações que nós queremos. Então, eu acho que tem, respondendo à sua pergunta, recurso, mas precisa mais e precisa todas as esferas. Se a gente olhar prefeitura por prefeitura nesse estado, nós vamos ver que tem prefeitura que dá pouca importância à formação continuada e ainda reclama de ter que gastar, entre aspas, né, chamam gastar os 25%, 26% ou 27% em educação. Tem pergunta? Fala, jovem, teu nome e o curso?
Boa noite, eu sou a Morgana, acadêmica do curso de Pedagogia aqui do IFC. A minha pergunta é, eu estava recordando que quando eu era criança, eu recebia muito estímulo dos meus pais e dos professores também, porque a escola era um meio para que portas se abrissem para que eu buscasse conhecimento, né? E hoje eu vejo que há um desinteresse por parte dos alunos, eles estão anestesiados, amortecidos, né? Eu fico pensando assim, se sabe o que é que está acontecendo com esse desinteresse dos alunos e o que é que o Estado tem feito para colaborar com essa recuperação do interesse. Porque quando se fala em investimento, se pensa em ter um beneficiado com esse investimento, né? Porém, se não há interesse, como que você vai tratar desse caso também? Bem, essa é uma questão complexa. Eu vou tentar sintetizar um pouco daquilo que tenho pensado também sobre essas questões, mas realmente, né, são de um nível de complexidade bastante grande, porque passam por vários fatores, né? A Morgana começa a questão falando de incentivo familiar, à leitura, ao estudo, mas também passa pela questão da escolarização, né? Se nós pensarmos na questão da leitura, né, o fundamento de ler, do gostar de ler, enfim, todo esse processo, a gente tem um país de poucos leitores, né? E para acessar o conhecimento científico, o conhecimento escolar, demanda também essa reflexão que o processo de leitura traz para os sujeitos, né? Nós temos estatísticas diferentes, algumas dizem que é da Associação Brasileira de Livros, que nós temos em média 1,8 livros lidos por habitante, né, por brasileiro. Alguns outros dados chegam a 4%, mas, enfim, baixos. Temos dados de analfabetismo funcional bastante significativos, mas há também toda uma discussão da escola, de todo o processo de escolarização que leva esse sujeito a ser um sujeito ativo, reflexivo, e não só um recebedor de conhecimentos. Por quê? Porque por isso passa a função social da escola. Infelizmente, o nosso tempo acabou. E o Fala Jovem vai ficando por aqui. Mas não esqueça, participe e promova um Fala Jovem em seu município para debater temas importantes da sua região. É só você mandar um e-mail para o endereço abaixo. E a produção do nosso programa irá analisar o seu pedido. Até os nossos próximos encontros. Tchau!